Oi, cinéfilos! Meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento da semana passada, que foi o filme O Quarto ao Lado. Ingrid e Marta eram amigas próximas na juventude quando trabalhavam juntas na mesma revista. Após anos sem contato, elas se reencontram em uma situação extrema quando, após uma visita, Marta pede um grande favor a Ingrid. O filme tem direção e roteiro de Pedro Almodóvar e é baseado no romance O que Você Está Enfrentando, da autora americana Sigrid Nunes, sendo esse o primeiro longa-metragem do diretor falado em inglês. Não somente o primeiro filme do diretor falado em inglês, mas também o primeiro a conquistar o Leão de Ouro de melhor filme lá no Festival de Veneza. No clássico Vermelho Almodóvar, o diretor fala de cumplicidade e um tema que eventualmente vai atingir todos nós, a morte. E o filme tem um tom até que alegre, mesmo a sua principal temática sendo a morte. Eu acho que ele consegue ir em lugares de tristeza, né, que de certa forma tocam mais a gente, mas realmente aqui a atmosfera é muito mais doce, focando muito mais na vida e se questionando sobre o próprio tempo, né, e falando sobre a beleza da vida do que na tristeza da morte. O roteiro é simples e ganha uma profundidade graças aos diálogos entre a Marta e a Ingrid, onde as duas personagens vão relembrando diversos eventos da vida, falando sobre a própria vida, falando sobre amizades, as aventuras vividas por elas. Então, de certa forma, o filme acaba sendo uma celebração à vida. Esses diálogos, eles têm um tom melancólico, mas acho que ele tem um senso de humor mais sarcástico, assim, típico do próprio diretor, que acho que combinaram perfeitamente, assim, com a temática do filme, deixando com que o filme permaneça leve, mas não seja cafona, ainda traga a seriedade, assim, que essa temática necessita, mas que não seja só sobre isso, que não deixe, no final você não se sente pesado, você não se sente, sei lá, com a tristeza da morte, assim, em você. Acho que é muito mais sobre mostrar a beleza da vida. Outro tema constante dentro do filme é o próprio controle e a necessidade que uma das personagens tem de manter o controle sobre a vida, algo que ela acaba perdendo ali por conta da doença que ela tem ali dentro da narrativa. O filme, ele não é feito para emocionar por conta do destino da Marta, embora isso possa acontecer, mas ele é muito mais sobre essa questão de assumir o controle da vida, aceitar o seu destino e entender a sua passagem. E durante os momentos de espera do inevitável ali dentro do filme, ambas as personagens acabam se conectando muito mais. Elas eram amigas muito próximas no passado e agora, com esse novo acontecimento, elas acabam se tornando ainda mais próximas do que elas já foram, assim, na vida. Então, durante esse período, elas compartilham diversas angústias, medos, preocupações, arrependimentos que elas tiveram na vida, né? Não só os medos do que está para acontecer, mas também das coisas que já aconteceram na vida delas, né? Das coisas que elas já tiveram que lidar, das coisas que já aconteceram. De certa forma, nesse sentido, a personagem da Ingrid, interpretada pela Julianne Moore, faz um trabalho de jornalista mesmo, entrevistando em diversos momentos a personagem da Tilda Swinton, na Marta, que é uma personagem que é extremamente vivida, que já viveu várias aventuras, né? Ao longo do filme a gente descobre que ela é uma correspondente de guerra, então ela tem muitas histórias envolvendo pessoas diferentes, né? E eu acho que esse trabalho jornalístico que a personagem da Ingrid faz é uma coisa que acaba nos puxando, assim, porque a personagem da Marta, de fato, tem muitas histórias e acaba nos instigando também, né? Então, as perguntas que a própria Ingrid faz, de certa forma, também são as perguntas que a gente faria ali no lugar dela, querendo descobrir mais sobre a personagem. E o filme é extremamente colorido, assim como os outros trabalhos do diretor. A gente vê a presença da cor muito constante ali ao longo da narrativa, né? E além da parte estética e para manter as características do diretor, eu sinto que as cores que a gente mais vê aqui é o vermelho característico mesmo dele, que aqui acho que para além da estética representa essa questão da morte mesmo, né, mas também da paixão à vida, né. Em diversos momentos a gente vê as personagens usando um batom vermelho, então acho que traz essa vivacidade mesmo, assim, né, e também o próprio verde, que aqui eu sinto que representa uma paz, né, tanto que em determinado momento do filme essas personagens viajam para um lugar no meio da floresta, então você tem muita presença do verde que justamente representa esse momento de sossego, assim, na vida delas. Também, de certa forma, acaba sendo a paz da decisão da Marta, que é uma pessoa extremamente decidida aqui dentro do filme. Aqui eu sinto que a atuação das duas atrizes é o que faz o filme realmente tomar forma e realmente não tinha outra pessoa para interpretar essas duas mulheres. A Tilda Swinton aqui interpreta uma personagem
extremamente tranquila, muito serena com a sua decisão, né, que em determinado momento já foi uma pessoa muito ativa, muito vivida, que já viu muitas coisas, ela é uma mulher forte e que aqui se encontra muito serena, muito tranquila, muito relaxada em relação à sua decisão, né, uma personagem que a todo momento tenta se agarrar aos seus últimos momentos de controle e que aqui, de certa forma, a sua decisão expressa ainda mais isso. Interessante porque a personagem dela, de certa forma, quebra expectativas do que a gente imagina que aconteceria nesse contexto, né? É uma personagem que, acima de tudo, valoriza a sua autonomia e que também tem uma paixão muito grande pela vida e pelas suas vivências em principal. Acho que a atriz também impressiona por mostrar diferentes fases da doença, né? Tem vezes que a gente encontra a personagem da Martha em que ela se mostra extremamente feliz e disposta, em outros ela já tá com um jeito mais melancólico, mais abatida, assim. Acho que é uma representação muito boa, assim. Já a Julianne Moore traz uma personagem que é, acima de tudo, fiel, que mesmo com o seu medo da morte, tá ali junto da sua amiga. Ela é uma personagem tão empática que a gente vê dentro do filme, que às vezes ela parece até sofrer o mesmo tanto que a personagem da Martha sofre ali dentro do filme, né? É uma pessoa que tá constantemente se colocando no lugar dos outros, né? E aqui principalmente, e que ali ao longo do filme vai passando por uma espécie de aprendizado, revendo diversos conceitos que ela tem, né, e de certa forma passando até por um debate moral mesmo. A personagem aqui é praticamente o completo oposto da personagem da Tilda Swinton, sendo muito emotiva e até se mostrando extremamente tensa, né, e acho que esse contraste combinou muito, assim, pra dinâmica do filme. E um fato curioso é que a Julianne Moore foi a escolha tanto da Tilda Swinton, depois de ler o roteiro, quanto do próprio diretor Pedro Almodóvar para interpretar a personagem da Ingrid. Um filme bem divertido, ele me prendeu com uma facilidade absurda, não só pela minha curiosidade de saber o que ia acontecer com aquelas personagens, né, mas também por acabar me interessando muito pelas conversas delas, né. O filme tem alguns momentos de flashbacks em que a gente acompanha alguns contos da história da personagem da Martha, e acho que eles foram até que bem assertivos, assim, porque eu de verdade tava interessada naquela personagem, né, como eu falei, a Julianne Moore aqui faz um papel de praticamente uma jornalista ali, conversando com a Martha, né, e a Martha vai contando pra gente, e ela é uma pessoa muito interessante, assim, que pelo menos me deixou extremamente intrigada. Porém, eu admito que talvez, por ser o primeiro filme em língua inglesa, não sei se necessariamente foi por conta disso, mas eu senti falta da dramaticidade e das grandes reviravoltas que a gente tem nos outros trabalhos do diretor, essa vivacidade que a gente vê nos outros filmes dele. Não que aqui não tenha, né? Até porque foi uma coisa que eu revisei várias vezes ao longo do vídeo. É um filme que fala sobre a vida, enfim, a celebração da vida de certa forma, as vivências, as aventuras e a noção de que ela é finita, né? De que em algum momento vai acabar, né? E como você vai lidar com essa passagem. Mas eu senti falta, assim, do que eu já tinha assistido em outros filmes dele. Eu também senti que o filme tinha mais coisas pra contar, assim. Quando chegou ao final, eu senti que faltava ainda algumas coisas. Em parte porque o filme termina meio que, não sei, pra mim me pareceu um pouco anticlimático a forma como ele termina. E eu queria ver o que ia dar mais aquela história, sabe? Então, acho que eu saí um pouco insatisfeita por conta disso, porque eu senti que tinha mais história pra me contar. Por conta disso, e por essa sensação de que o filme tinha mais coisa pra contar, eu sinto que vários personagens aqui, eles são mal utilizados e que eles poderiam facilmente ser cortados ali da trama sem alterar em nada, né? Realmente o grande destaque e a melhor parte do filme é a Julianne Moore e a Tilda Swinton, a relação das duas personagens, as conversas que elas têm, mas os outros personagens ali ao redor me pareceram meio rasos, assim, não sei, eu não consigo entender exatamente a necessidade deles ali dentro da trama. Ainda assim, O Quarto ao Lado é um filme que traz a mortalidade de uma forma bonita e não angustiante, realmente celebrando a vida e as suas vivências, e também falando que mesmo forte, independente, às vezes a gente precisa de alguém pra segurar a nossa mão, pra estar ali no quarto ao lado. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 7.4 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você achou de O Quarto ao Lado e também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme favorito do diretor Pedro Almodóvar. Então foi isso e até o próximo vídeo.